Oi, tudo bem? Esse aqui é o canal de Somando Mentes, meu nome é Eduardo e hoje é o finalzinho da leitura do livro de Jeremias, a nossa jornada de Jeremias. Tem sido tão proveitosa essa leitura porque ela tem nos acrescentado tanto o que fazer quanto o que não fazer. E os dois pontos são extremamente importantes em qualquer área da nossa vida para a gente aprender e aprender muito. E o capítulo 51 do livro de Jeremias, o versículo 5, fala assim: Israel e Judá não foram abandonadas como viúvas pelo seu Deus, o Senhor dos Exércitos, embora a terra dos babilônicos esteja cheia de culpa diante do Santo de Israel. Esse texto mostra como, independente das lutas desse povo, e esse povo, vamos entender eu e você também, o Senhor não nos abandona, o Senhor sempre está cuidando de nós. O problema, claro, como sempre, é se nós estamos percebendo que nós estamos passando por um tempo talvez de tratamento da nossa vida, para a gente sair mais forte do outro lado, ou talvez seja um tempo para a gente justamente se voltar para aqueles pontos que nós precisamos corrigir na nossa vida, alinhar efetivamente. E olha o versículo 9 desse capítulo, diz assim, gostaríamos de ter curado Babilônia, mas ela não pode ser curada. Deixem-na e vamos cada um para a sua própria terra, pois o julgamento dela chega ao céu e leva-se tão alto quanto as nuvens. Tem vezes que nós estamos insistindo tanto numa situação e olha, é simplesmente para a gente abandonar, é para deixar, é para não tem mais o que insistir. Sabe aquele conceito? Entrega para Deus. Já ouviu falar isso? Quantas vezes você já deve ter passado por essa situação? Eu já passei várias, que não tem mais o que ser feito, pelo menos humanamente não tem o que ser feito. Então, a palavra nos mostra, entrega ao Senhor, deixa com Ele, para de lutar, para de se debater, faz aquilo que tem que ser feito, somente confia, deixa que o Senhor vai resolver, o Senhor vai dar a saída que é a melhor saída sempre, é a saída do Senhor. E olha o versículo 45, sai dela, meu povo, cada um salve a sua própria vida da ardente ira do Senhor. E aqui eu vou um pouco além também. Aqui, veja, então sai da Babilônia. Às vezes, o largar, o deixar, também tem a ver com a nossa vida, em termos de não nos contaminarmos. Nós não permitirmos que, em locais que a gente está, a gente às vezes fica com a desculpa que não, aqui a gente está fazendo a diferença, aqui eu tô aqui porque eu tô ajudando. Será mesmo? Ou será que já entrou no nível de que ao invés de nós estarmos influenciando as pessoas com a palavra do Senhor, será que os costumes deles já não estão nos influenciando? Sabe aquela ideia assim de que nós deveríamos estar sendo realmente bênção na vida das pessoas, mas talvez em vários momentos nós começamos a aceitar e começamos a flexibilizar aquilo que não deve ser flexibilizado. São os conceitos, são os princípios, são os valores que você deve ter firmado na palavra e que de repente não vale mais e de repente começam a se perder ao longo do caminho e nós paramos então de fazer a diferença que nós somos chamados para fazer. Por isso que é tão importante a gente observar que talvez na igreja de hoje as pessoas talvez não se convertam, assim como eu e você, talvez estejamos de repente parados, não estamos evoluindo mais, não estamos efetivamente em processo de conversão, porque a conversão não é um momento, a conversão é um processo de dia a dia, nós nos convertendo então dos nossos maus caminhos. E por isso, então, tem vezes que a igreja atual não é tão atrativa porque ela não tem diferença nenhuma do que é realmente praticado fora. Para perceber. Roupas mudam quando tem havido conversão ultimamente? Não. Atitudes mudam? Não. Forma de falar? Não. Forma de viver? Não. Então, pera, qual a diferença de quem está fora e de quem está dentro da igreja? Se não tem diferença nenhuma, significa dizer que a gente parou de cumprir o propósito da igreja, de ser diferente. Porque o valor das coisas está justamente na escassez. Nós devemos ser diferentes, escassos daquelas coisas que a prática fora da igreja, eu não diria fora da igreja, entenda, quando eu falo de igreja, e aqui daqui a pouquinho eu vou falar um pouquinho mais sobre isso, não tem a ver com o templo, tem a ver com nós sendo, então, o templo, não o templo físico que é feito por mãos humanas, mas eu estou falando do nosso templo, a nossa vida, onde nós administramos o nosso ser de modo a receber o Espírito Santo. Então, olha só como a gente precisa ser escasso no que se refere às coisas do mundo, mas cheios e ricos da presença e da palavra de Deus na nossa vida para influenciar os outros a fazer diferença na vida deles, de modo que eles se sintam atraídos a chegar, claro, aonde? A presença do nosso Deus aos pés do Senhor Jesus, se arrepender dos pecados e converter então dos seus maus caminhos,
Não é assim que nós devemos fazer todos os dias? Se a gente faz isso todos os dias, nós influenciamos outros a fazer da mesma maneira. E veja, esse livro então de Jeremias, ele foi escrito mais ou menos ali em torno de 625 anos antes de Cristo. E quando nós trazemos, eu gosto de trazer esse exemplo, essa comparação, eles foram então pecando e pecando e pecando e simplesmente não se convertiam. E não saíam também, não tiraram o anátema do meio deles, o mal do meio deles. Eles não olharam e disseram, peraí, a gente tem que se fazer diferente para ser diferente no meio de um povo diferente. E eu vou comparar agora com Josué 23, capítulo 23, versículo 12, que foi escrito então 1000 anos, mais ou menos 1000 anos antes de Cristo, alguma divergênciazinha ali de alguns séculos, mas sim, a ideia é que foi escrito antes ainda do livro de Jeremias. E lá no capítulo então 23, versículo 12, fala-se assim, ó: se todavia vocês se afastarem e se aliarem aos sobreviventes dessas nações que restam no meio de vocês, e se casarem com eles e se associarem com eles, estejam certos de que o Senhor, o seu Deus, já não expulsará essas nações de diante de vocês. Ao contrário, elas vão se tornar armadilhas e laços para vocês, chicotes em suas costas e espinhos nos seus olhos, até que vocês desapareçam dessa boa terra que o Senhor, o seu Deus, deu a vocês. Olha só, pensa no que eu acabei de falar para vocês. Armadilhas essas pessoas que estão no meio de vocês, então, estão corrompendo vocês, vai se tornar para vocês, laços para vocês, chicote nas costas de vocês e espinhos nos seus olhos. Olhe como será ruim, e Deus está narrando isso que ia acontecer, porque eles permitiram que algo no meio deles, completamente diferente deles, estivesse influenciando eles. E claro, não eram eles que estavam influenciando essas pessoas. Então, ou seja, saiam do meio deles. E isso é tão interessante de estar falando, porque dois textos, esse texto que eu li por último agora, ele veio anterior, obviamente, então ao livro de Jeremias, e por isso então o povo já deveria estar seguindo, deveria estar entendendo o que estava sendo dito, mas não fez assim. Agora, Deus é tão misericordioso que ainda manda um apóstolo Paulo, agora eu vou dar um salto para o Novo Testamento, e lá em 2 Coríntios, capítulo 6, versículo do 14 ao 18, ele vai dizer assim, ó: não se ponha em julgo desigual com descrentes, pois o que tem em comum a justiça e a maldade, ou que comunhão pode ter a luz com as trevas, que harmonia entre Cristo e Belial, que há de comum entre o crente e o descrente, que acordo há entre templo de Deus e os ídolos, pois somos santuários de Deus, do Deus vivo. Como disse Deus, habitarei com eles e entre eles andarei. Serei o seu Deus e eles serão o meu povo. Portanto, saiam do meio deles e separem-se, diz o Senhor. Não toquem em coisas impuras, e eu os receberei, e lhes serei pai, e vocês serão então meus filhos e as minhas filhas, diz o Senhor Todo-Poderoso. Precisa ser mais claro para você? Precisa ser mais claro para mim entender isso? Nós precisamos sim nos separar daquilo que realmente não pertence a Deus. Por isso eu tantas vezes falo, mas eu me converti, então eu deixei o mundo. É verdade, porque quem ama o mundo não tem como amar a Deus, isso é palavra do Senhor. Então nós precisamos fazer uma escolha na vida. E veja, cada escolha, uma renúncia. Não tem como subir uma montanha se a gente não vai soltando um suporte para pegar outro. E a gente precisa soltar um então para pegar o outro. Ou a gente fica parado, paralisado, e daí a gente não sai do lugar. Por isso que veja, olha só o que aconteceu então lá em Jeremias capítulo 52. Versículo 1, diz assim: Zedequias tinha 21 anos quando se tornou rei, e reinou 11 anos em Jerusalém. O nome de sua mãe era Hamutal, filha de Jeremias, de Libna. E o versículo 2 diz assim: ele fez o que o Senhor reprova, assim como fez Jeoaquim. E saltando já para o versículo 12, vai complementar assim: no 10º dia do 5º mês, no 19º ano de Nabucodonosor, rei da Babilônia, Nebuzaradã, comandante da guarda imperial, que servia o rei da Babilônia, veio a Jerusalém. E o versículo 13 diz: ele incendiou o templo do Senhor, o palácio real e todas as casas de Jerusalém. Todo o edifício importante foi incendiado por ele. Tudo que o livro de Jeremias narrou, tudo que nos trouxe até esse momento, mostrava que Jerusalém ia cair. E aconteceu o quê? Óbvio, foi Deus quem falou. Então, caiu. E por isso, por que caiu? Por conta justamente do coração duro do povo, de não se arrepender, de não tirar do meio deles aquilo que não pertencia a eles, ou que não deveria pertencer, porque
era impuro, não era a vontade do Senhor, era prostituição através de ídolos e, claro, fisicamente também. Mas mais do que isso, é entender que eles permitiram que o templo então se corrompesse. Talvez, olha só, Atos dos Apóstolos, capítulo 17, versículo 24, diz assim: o Deus que fez o mundo e tudo que nele há é o Senhor dos céus e da terra, e não habita em santuários feitos por mãos humanas. E por que eu trouxe isso? Ligando aquilo que eu já tinha falado um pouquinho antes, é lembrar o seguinte, que o templo aqui não está narrando então que o templo foi destruído por Babilônia? Então, foi. Mas espera, puxa, mas Deus permitiu que o templo fosse destruído? Claro, porque o templo físico, na verdade, nem importa. O mais importante é o templo espiritual. Quem é o templo espiritual? Você. Então, mas veja, você também determina quão santo é esse templo. É o processo de santidade que nós entramos depois de aceitar Jesus na nossa vida. Tanto que 1 Coríntios capítulo 3, versículo 17 diz assim: se alguém destruir o santuário de Deus, Deus o destruirá. Pois o santuário de Deus, que são vocês, é sagrado. É sagrado. Então a palavra está clara, não tem a ver com um local, um ajuntamento de pedras, não tem a ver, não importa o tamanho que ele seja, mas o mais importante é que é físico. Deus não vai estar fechadinho naquele quadradinho ali, não, mas dentro de você o Senhor habita à medida que nós nos colocamos na condição de sermos então um templo voltado para a adoração do Deus Todo-Poderoso. Por isso então que, de tudo isso que eu falei até agora, o resumo é, mas a questão acima de tudo é definir assim, sagrado, certo? Não é isso que Deus fala? Então, que vocês, nós, eu, você, então, nós somos sagrados diante do Senhor, enquanto templos do Senhor? Então, sagrado é quem recebeu consagração. Mas então, se a gente é consagrado, nós estamos pensando, falando e vivendo realmente de acordo com aquilo que nós recebemos? É isso que eu e você devemos responder, claro, todo santo dia. Se não, você ainda está respirando, eu ainda estou respirando, nós ainda estamos em tempo de nos voltarmos ao Senhor, nos arrependermos dos nossos pecados e aceitarmos Jesus, então, todo santo dia, para mudar a nossa vida e fazer a diferença, primeiro em nós e, claro, depois na vida dos outros, influenciando com a palavra de Deus, mas, claro, sempre sendo o diferente no meio de uma multidão que sempre é um grupo e uma réplica de um após o outro, mas infelizmente não são réplicas boas, são réplicas que estão replicando aquilo que faz mal ao corpo, à alma e à mente, que é o pecado. Então faça a diferença no meio onde você está. Deus abençoe você, Deus abençoe sua família e sempre leia a Bíblia e se liberte. Compartilhe esse vídeo para abençoar mais alguém também e, se Deus quiser, até o próximo vídeo. Deus abençoe.